Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Papo de Cuidador. Meu nome é Denis Oliveira, estarei com vocês aqui hoje até as 4h10 da tarde, trazendo muitas dicas, muitas informações, entretenimento, muito amor, alegria e vida para todos vocês. Estou simplesmente no Olimpo. Estou no Olimpo. Olha com essas duas belezas aqui ao meu lado. Eu lembrei de falar isso, sabe por quê, pessoal? Porque meu pai outro dia assistiu o programa, né? Tava a doutora Tatiana aqui e Yasmin. Ele falou, nossa, verdade mesmo, hein? Tava bonita aquelas meninas. Um beijo grande para você, meu pai. Um beijo a todos vocês que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos mais uma vez. Quero agradecer imensamente o carinho e o acompanhamento que a gente tem de vocês. Pessoas do Rio Grande do Sul, Yasmin, semana passada, Bahia em peso. Valeu, galera da Bahia, Sussu, Yascla, uma galera toda lá, Yelka, uma galera toda lá também. Maranhão, nós tivemos pessoas. França, ok. Merci beaucoup. Aqui. Esse é o Papo de Cuidador. Esse é um programa, um oferecimento do Instituto Anjos Vivos, uma empresa especializada em cuidadores de pessoas, focadas em cursos, treinamentos e assistência para os familiares que necessitam de auxílio, tanto temporário quanto definitivo, ok? Lembrando também que eu queria enfatizar para vocês, a semana passada a gente lançou a campanha Seja um Doador, continuamos com a campanha, a ProSangue ela faz atendimentos e coletas em grupos a partir de 70 pessoas e nós, do Instituto Anjos Vivos, juntamente com a Craichet Corretora de Seguros, nós queremos trazer essa doação. Queremos buscar esses grupos para que a ProSangue vá até este local, aí, direto da sua casa, da sua empresa, do seu condomínio, e que ajude o banco de sangue com muitas pessoas que necessitam. Vamos ajudar. Só entrar aí na nossa página, no nosso Facebook, fazer o comentário Eu Quero Doar, entrar em contato conosco, a gente passa todas as informações para vocês. Uma entrevista, aliás, entrevista não, eu não faço entrevista, eu faço bate-papo aqui, papo de cuidador, né? A gente conversa com as pessoas e é isso que a gente traz para vocês, dando a voz tanto para os familiares quanto para esses especialistas. Eu convido a vocês a todos a baterem esse papo conosco. Fabiana de Santos Medeiros, advogada há 16 anos, formada na Unip, Universidade Paulista. Ela tem 3 especializações: Direito Previdenciário, Mediação e Conciliação e Direito Médico e Bioética. Também ela é atual presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Santana, membro da Comissão de Direito Previdenciário da Seccional São Paulo, membro da Comissão da Mulher Advogado da OAB Santana. Ou seja, o seu marido, se pisar na bola, a casa cai para ele. É isso, doutora? Seja muito bem-vinda. Dá uma boa tarde para o pessoal aí. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Denis. Obrigada a todos. Na verdade, ele também é advogado, então ele se vira. Rapaz! Imagina, os dois assim, advogados nessa pandemia. A briga é boa. Hoje nosso tema é muito importante. Nós vamos falar aí de plano de saúde, direitos e deveres, além de várias outras informações. Doutora, eu sempre falo que antes do CNPJ vem o CPF, né? Apesar que quando a gente fala de advogado, é praticamente a pessoa física que está ali defendendo uma pessoa jurídica ou uma pessoa física. Mas me conta um pouco da sua trajetória antes de se tornar advogada. O que é sonho de criança, isso? Como que aconteceu? Na verdade, eu falo que eu caí de paraquedas. Porque na minha família não tem advogados, né? Eu tenho um tio-avô que, quando eu entrei na faculdade, passou um ano, ele faleceu. Então, eu não tive essa experiência de ninguém da família. Uhum. Eu lembro que eu queria fazer secretariado trilingüe. Eu queria ser secretária. Aí, meu pai olhou para mim, você passou no vestibular para Direito e você quer fazer secretariado? Você está maluca? Aí, eu fiquei olhando para ele assim e falei, mas, pai, eu gostaria de ser secretária. Ele falou assim, não, presta, vai fazer a faculdade de Direito, já que você passou, eu tinha passado nas duas, né?
Aí ele falou assim, já que você passou, você vai trabalhar no escritório do mesmo jeito. Ele fez assim para mim, eu falei, pensando por esse lado, eu vou trabalhar no escritório. Então, eu fui fazer direito. Uma livre, espontânea pressão, assim, né? Bem suave. Bem suave, bem tranquila. Tá certo. Bem Doutora, nós temos muitas dúvidas e muitas curiosidades para a gente comentar hoje. Todos nós sabemos do momento que estamos passando em relação à pandemia, né? Voltado à questão do coronavírus. Muitas dúvidas, não só como cuidar os protocolos hoje de saúde que são colocados, aliás, é uma coisa nova para todo mundo, e principalmente o que é direito e o que é dever do plano de saúde em relação a essa novidade. Porque os cuidados médicos em si estão sendo feitos vários testes, várias formas de cuidados, né, de protocolos. E quando eu imagino assim, em relação ao próprio plano de saúde, o que é direito, o que não é, se esse exame pode, se não pode, também deve estar tendo uma mudança a todos os momentos, né? Essa semana foi radical, né? Coloca, tira, põe, vai e volta. E aí, vamos começar. Derrubou mesmo a liminar? Como que é? Derrubou. Por enquanto, Derrubou? tá suspenso. Tá certo. Eu falei assim pro Denis, Denis, espera aí que tem mudanças aqui, tá muita coisa acontecendo. Eu falei, a gente precisa falar desse assunto. Porque, na verdade, se você pegar o exame do Covid, ele está autorizado pelo decreto, pelo regulamento 453, agora de 2020, que foi em março, no comecinho da pandemia. Sim. Autorizando o exame do Covid. Mas com a solicitação do médico, o pedido de PCR. Esse foi o exame autorizado. Agora, essa liminar que foi derrubada, que foi a autorização, era para o IgG, IgC, eram outros exames. Tá, então vamos lá, para tirar a dúvida de todos que estão aí. Existem vários testes hoje de Covid, né? Existe o teste para saber se você já teve o Covid. Existe o teste para saber se você está com Covid, né? E dentro desse, se você já teve ou de hoje, tem todas essas siglas falando se você está com anticorpos já no seu organismo relacionado ao próprio Covid. Então, pelo que eu entendi, o exame e o teste para saber se você está com Covid, o plano de saúde... Só o sorológico... cobre. Então, ele está cobrindo, mas é só o RC... Peraí, gente. PCR. É o PCR. É só esse que ele está cobrindo por enquanto. Que é para saber se a pessoa está com Covid. Isso. O que... Os outros, eles não estão cobrindo. E antes estava cobrindo. Não, foi uma liminar que ficou no ar aí 3 dias. Ficou 3 dias. Então, quem correu sexta, sábado e domingo, conseguiu fazer. Não deu tempo nem de entrar. Na hora que liberou, que saiu a liminar. Até você falar assim, não, vou pôr no sistema. Aí já entra com um agravo. Tá. Aí, no agravo, o juiz já revogou a liminar. Então, assim, não deu tempo nem de fazerem nada. Eu acho que ninguém conseguiu fazer exame nenhum nesse período. Entendi. Ok. O SUS e o plano de saúde, ele tem relação em tudo isso que está acontecendo? Então, o plano de saúde, na verdade, ele é um braço do SUS. Ele é como se fosse um apoio, né? Ele é uma saúde suplementar. Ele é uma complementação, assim como outros departamentos. Então, o plano de saúde, ele vem dentro da ANS, que a ANS vai fiscalizar o plano de saúde, ele regulamenta todo o plano de saúde para que ele possa trabalhar. Certo. Então, ele é um braço, ele é uma assistência, na verdade, mas você paga. A diferença está aí, né? Sim. Você tem que complementar isso com pecúnia. Então, todos nós temos direito ao SUS, Sim, certo? sem exceção. Sem exceção. Mas vamos colocar um exemplo hipotético que nós 3 temos plano de saúde. Se eu quiser ir ao SUS para fazer esse teste, o SUS pode dizer assim, não, você tem plano de saúde, você tem que procurar o plano de saúde? Não. Ou ele tem que fazer o teste? Ele vai fazer. Se o médico pedir, tem que ter o pedido médico. Ok, você passa na consulta lá com o O clínico. médico falar, olha, precisa fazer o exame, aí você vai fazer pelo SUS. Não tem problema. Perfeito. O SUS vai te atender. Tá. E se eu vou a um hospital credenciado do meu plano de saúde, eles também têm obrigatoriedade de fazer o teste do Covid. O PCR. Esse do PCR. Isso.
Com a Ótimo. solicitação médica, não pode esquecer. É importante, essa informação é importante. Não é o paciente que interessante. determina. Ah, tá, é entendi. o médico. Então o médico pode chegar e falar assim: você está com uma simples gripe, pode ir para casa. Na verdade, os médicos já sabem até... Quando eles tiram um raio-x do pulmão, eles falam assim, olha, realmente isso aqui está com cara de Covid. Então, ele já dá a medicação. Às vezes, a pessoa nem faz o teste. Né? Então, eles estão fazendo dessa forma. Mas, quando eles pedem o teste, aí o plano de saúde tem que fazer. Tá, é obrigatório. Obrigatório. Ok, perfeito. Até para falar sobre isso, hoje tem muitos testes aí, Yasmin. Tem vários laboratórios e até farmácia que está vendendo o teste, né? Teste rápido. Do teste rápido. Não vamos colocar aqui a eficácia de cada teste, né? Não sou médico e a questão do assunto não é esse. Vamos falar sobre os testes de fato. Vamos supor que eu vi o laboratório tal e fui fazer o exame lá. Porque dentro da minha casa tinha uma pessoa, ou eu tive contato com o Covid. Fiquei curioso. Não tenho sintomas, mas fiquei meio assim, né? Eu falei, poxa, não sei o que está acontecendo. Aí eu vou e compro esse teste e faço esse teste nesse laboratório. Eu tenho direito a reembolso do convênio? Então, você precisa saber do seu contrato. Porque o contrato, por exemplo, o meu contrato não tem direito a reembolso. Certo. Então, se eu fizer qualquer coisa no particular, eu não tenho direito a reembolso. Então, se a pessoa tem direito a reembolso, se for o PCR, for o médico pediu, mas a questão é essa, o médico pediu? Se vai no laboratório, eu não tenho pedido médico, e aí? Então, aí se você faz por sua conta, não tem o pedido médico, aí você vai ter uma briga com o plano de saúde por conta disso, tá? Porque a lei fala aqui para você fazer, mas ele pede o exame desde que você tenha o pedido médico. Tá, Vira entendi. um conflito. Mas os exames, os convênios, os planos de saúde que te dá direito a reembolso... Se você for com o laudo, pedido médico, ele vai reembolsar para você o exame que você realizou. Perfeito. Assim, não só como o do Covid, os outros exames funcionam da mesma maneira? Mesma coisa. Você vai no médico, porque você só vai realizar um exame se você tiver um pedido médico. Dificilmente alguém vai realizar. O teste rápido, não. O teste rápido, você vai na farmácia, é diferente. Aí você comprar qualquer medicamento para dor de cabeça, etc. Certo. Né? Então, você tem essa forma. Agora, se você vai com o teste, eu preciso fazer um exame de sangue, não sei o quê. Ele só vai fazer aquele exame de sangue se você tiver um pedido médico. Então, você vai fazer aquele exame, você vai levar a documentação, a nota fiscal para o seu plano de saúde e ele vai fazer o reembolso para você. Entendi. E eu tenho uma... Não, vai tranquilo, doutor, vai tranquilo. Eu adoro esse assunto, porque... Depois de ontem, a gente fica até assim, né? Ela está falando, isso aqui não é uma piada interna, mas é uma quase piada interna. Nós temos aí os nossos amigos do BNI que devem estar nos assistindo. Ontem tivemos a live pelo Instagram, Yasmin, e uma das nossas membros, o sonho dela era ser bailarina. E eu estava apresentando essa live, coloquei uma música e ela teve que dançar de bailarina. Ela ficou um pouco meio assim, né? Mas está tudo certo. Te amo, Marcinha, também. Beijo, Márcia. Um beijo grande para você e para a Maíra na live das feras do BNI Aliança. Doutora, vamos supor que assim... depois que aconteceu essa questão da pandemia, muitas pessoas perderam o emprego ou estão paradas em casa, não estão recebendo, estão sem receita e não tiveram as condições de continuar pagando o plano de saúde, né? Estão inadimplentes, 1 mês ou 2 meses, enfim. Só que ela foi infectada pelo coronavírus e foi para o hospital. O convênio pode negar esse atendimento a essa pessoa? Então, aí nós vamos dividir por etapas. Vamos lá. Por quê? Você ficou inadimplente com o seu plano de saúde. Não significa que ele vai bloquear o seu tratamento imediatamente. Ele tem um prazo por lei. Ele tem que te mandar uma notificação. Ele tem que avisar você que você está inadimplente. Então, ele tem que te notificar para isso. Ele tem 60 dias. 60 dias ele tem para notificar. Mas esses 60 dias não necessariamente são corridos. Ele pode ser somado a outros dias de atraso. Então, precisa tomar cuidado com isso. Ele não necessariamente é corrido.
Então, por exemplo, eu atrasei 3, 4 dias em dezembro, atrasei mais 2 dias em janeiro. Mas como que é esse tempo? É de um ano para cá, assim? Ou a vida que você tem no plano de saúde? Assim, não precisa ser necessariamente, por exemplo, você fala assim, 60 dias. Então, eu não paguei o mês de janeiro, não paguei o mês de fevereiro, deu 60 dias. Certo. Né? Mas se você ficar 30 dias sem pagar, ele já não vai dar assistência para você. Ele vai bloquear o seu atendimento. Ele vai falar, não, você está com um carnê em aberto. Certo. Uma parcela em aberto. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai meio que, aspas, te obrigar a pagar aquela parcela em aberto. Certo. Ou você vai pedir para cancelar o seu contrato. Tá. Porque automaticamente, se você não fizer, é isso que eu falo, tem algumas obrigações que o plano tem que cumprir. Ele tem que te informar desse prazo. Por quê? Porque você não fica contando dias. Ele não necessariamente ele é corrido, então você não fica contando dias. Então, certo. Até o 59º dia, você tem que ser notificado daquela informação. Por quê? Porque você tem que ter um dia para pagar. Você tem que ter disponibilidade para pagar. Aliás, o 50º dia, não, você tem 10 dias para pagar. Até os 50 dias de atraso, ele te informa. Certo. Para você regularizar o seu plano de saúde. Aquele que não paga o plano de saúde porque está internado, desde que seja o titular do plano de saúde, ele não pode ser cancelado. Isso já está regulamentado. Então, ele, pelo fato de ser o titular do plano de saúde e estar internado, ele não supõe-se que ele não tem condições de pagar o boleto. Então, por isso, ele está inadimplente. Mas o plano dele não é cancelado por conta disso. Entendi. Agora, se for outro membro, não for o titular, for outro membro e não pagar, ele vai ser cancelado. Tá. Mas dentro desses 30 dias, por exemplo, eu não fui notificado pelo plano de saúde, estou inadimplente e nesse período eu acabei pegando o vírus. Aí eu vou para a minha rede credenciada. Eles podem visualizar lá que Eles não podem negar o tratamento. Né? Não pode negar o tratamento. Não. Eles têm que te atender. Eles vão tentar falar para você assim, meio que te obrigar, olha, você está em aberto, a gente não pode... Aí, se você... paciente está lá, você fala assim, não, você vai me atender porque está dentro do prazo, eles vão te atender. Normalmente, a gente orienta o quê? Chama a ouvidoria, liga para a ouvidoria, liga para alguém superior, né? Porque você tem esse prazo ainda de atendimento. Uhum. Né? Na verdade, você tem um constrangimento, porque é uma cobrança legal. Entendi. Você vai constranger a pessoa. Porque né? São 2 casos diferentes, né? Por exemplo... São várias situações diferentes aí. 2 não, né? São uma várias. Tonelada de coisas diferentes. Uma é você ser internada, você é uma pessoa, o titular, mora sozinho, tem todas as suas obrigações, você é independente, e aí você está lá internado, passou 30, 40 dias, 60 dias, e não teve condições de efetuar o pagamento. Essa é uma situação. A outra é, por exemplo, essa que eu coloquei, que você financeiramente está sem condições de pagar. Então, você... na teoria, então, são 60 dias que você tem esse prazo, essa lacuna aí para regularizar. Isso. Perfeito, ótimo. Entendi. Aí, dentro desse assunto, a gente ainda consegue encaixar a parte de negativação do nome. Como assim? Por exemplo, você ficou inadimplente, você não pediu, você está vendo que você não tem condições de pagar. Em vez de você pedir o cancelamento do seu contrato, que você tem esses 60 dias, você não pede o cancelamento. O plano pode depois entrar com uma ação para te executar esses valores que estão em aberto. Esses dois, na verdade, acabam sendo 2 boletos, né? 60 dias, vai ficando aí. Então, esses 2 boletos, ou esse período que você ficou em aberto, o plano pode te cobrar. Ele pode te cobrar. Perfeito. E pode negativar seu nome. E quem quiser cancelar tem que enviar um e-mail solicitando o cancelamento. Tem que formalizar o pedido. Tem que formalizar o pedido. Não é simplesmente ligar lá e dizer, olha, eu não vou pagar mais. Não, eles vão te orientar o procedimento correto, mas você tem que mandar por escrito. Tá. Documente. Advogado tem essa mania, né? A gente documenta, pelo amor de Deus. Documenta, tá vendo aí? Papagaio fala, mas papagaio não escreve. É isso, doutor? É isso aí. Tá certo. E aí, com essa realidade que nós estamos tendo hoje, abriu muitas as portas para a possibilidade de telemedicina, né? Como que ficam os atendimentos e esses contratos? Eles serão alterados? Porque antes não era uma realidade. Não, vamos colocar, era até uma
né, uma questão impossível de uma pessoa ser atendida por telemedicina. E hoje virou a realidade. Você sabe que o Conselho Federal de Medicina já prevê a telemedicina desde 2000. Foi o que eu disse. O Conselho Federal de Medicina já prevê desde 2000, Yasmin, a telemedicina. Eu entendi isso. Só que existe a diferença do mundo ideal para o mundo real. E o mundo real é que eu nunca tinha ouvido falar nisso e não sabia. E muitas pessoas, tenho certeza, também não sabiam disso e nunca utilizaram. E hoje é uma realidade. Sim. E como é que fica esse contrato? Na verdade, isso hoje é uma realidade, entre aspas, né? Ele só está autorizado durante a época de pandemia. Essa doutora, ela está deixando eu mais careca. Tá vendo? Porque desde 2000 está previsto a telemedicina, né? Isso. Aí, no mais, acabava não acontecendo. Então, mas é uma previsão. Agora, ela está acontecendo. Então, quer dizer que ela não vai continuar? É só uma liminar ou uma posição Não, na verdade, assim, nesse período? nós torcemos muito para que continue, Sim, lógico. né? Porque facilitou muitas coisas. Você vê que tem menos pessoas andando na rua por conta disso. Uhum. Mas existem consultas que você não consegue fazer por teleconsulta. Sim. Tem que ser presencial, tem que ser a forma tradicional. Então, essa legislação, essa burocracia, os cuidados que o médico tem que ter com os dados do paciente, que é uma coisa que a gente fala muito, né? Os dados do paciente. Agora tem a lei de proteção de dados. Cuidado. Então, assim, como você vai fazer a sua teleconsulta? A pessoa liga no plano de saúde, aí eles mandam por e-mail um termo de consentimento para a pessoa, para ela ler, mas ela não é assinado, não envia para ninguém, não faz nada com aquilo. Quer dizer, qual o cuidado? Então, assim, a teleconsulta ela tem que ter ela tem alguns rigores, dos quais, por enquanto, dentro da pandemia, eles foram amenizados, vamos dizer assim, eles não estão sendo levados a ferro e fogo, mas as pessoas estão tentando ter uma vida normal dentro das possibilidades com a telemedicina, tentando passar pelo seu médico, porque, na verdade, durante esse período, muitas pessoas abandonaram seus tratamentos. Então, isso é uma preocupação muito grande. Eu estava fazendo algumas pesquisas dentro dos nossos estudos e algumas palestras que eu estava assistindo, e uma das maiores preocupações daqui para frente é justamente essas pessoas com doenças pré-existentes ou crônicas já, diabetes, pressão alta, colesterol, né, doenças cardíacas, respiratórias, até quimioterapia, onde pessoas acabaram não fazendo o tratamento de forma adequada, com medo de sair na rua e ir até esses locais. E que, infelizmente, tem um agravo muito grande nessa doença. Então, uma evolução de maneira de que a doença ela se instale, que prejudique, e que acabaram tendo vários problemas que alguns podem até... já teve falecimentos e pode abreviar a Exato. Qualidade de vida dela, né? Com certeza. Por conta disso, dessa questão do distanciamento social que foi colocado, mas a gente está aqui, ó. Máscara está aqui, álcool gel está aqui, estamos no distanciamento, mas essa questão é muito importante que você colocou, de que as pessoas não podem deixar de fazer os tratamentos que ela vem seguindo de doença, né, que ela tem para poder melhorar no seu dia a dia, né? Exatamente. E assim, com relação ao contrato que você perguntou anteriormente, ele não tem uma onerosidade pecuniária nesse momento por conta dessa teleconsulta. Então, assim, se você está em tratamento... Até o SUS tem o atendimento por teleconsulta. Ele tem o Telecorona, se eu não me engano, acho que é esse o nome. Ele tem um aplicativo do SUS que você consegue ter um acesso a uma consulta prévia, na verdade. Certo. Né? Então, você tem. Então, não abandone o seu tratamento por conta disso. Eu acho que mais essa questão contratual ficou mais com relação aos médicos com um plano de saúde, porque, às vezes, o plano de saúde fala você não está tendo gasto, entre aspas, de alguma coisa, pode ser que eles queiram diminuir ou aumentar, reajustar. Então, esse contrato ficou mais entre o médico e o plano de saúde do que com o paciente em si.
Tá. Tanto que a ANS nem autorizou o reajuste dos planos de saúde, que eles nem fizeram ainda. Uhum. Né? Estamos aguardando aí quanto que vai vir de reajuste, mas, por enquanto, todos eles estão estabilizados sem reajuste. Tá. É legal você perguntar esse de reajuste aí, porque todo ano vem um reajuste para mim, às vezes vem 2 vezes no ano, sei lá, às vezes parece que vem 3, 4. Eu não sei o que acontece, não. Mas porque eu fiz 23 o ano passado, Yasmin, não, uns 3 anos atrás, agora eu estou com 26, eu acho que mudou a questão da faixa etária Em cada perna, né, Dani? Calma, Yasmin, não fique assim. Se for no mês do seu aniversário, sim, com certeza foi reajuste de faixa etária. Reajuste de faixa etária, e aí depois tem o reajuste anual, que é o aniversário do contrato. Isso, é isso. E quando que eu posso achar abusivo isso? Como que eu sei se é abusivo ou não? Existe uma tabela que diz, tem que ser até no máximo tantos %? Como que é isso? Na verdade, você só vai saber se é abusivo porque depende do tipo de contrato que você tem. Se você tem um empresarial, individual, familiar, cooperado, então tem que ver qual é o tipo de plano de saúde que é o seu. Certo. Né? Por quê? Porque o individual, familiar, ele tem um tipo de reajuste que é da ANS. Então, ele já vem aquele reajuste padrão, 10%, 9%, 7,5%, 7,3%. Cada ano vem um valor diferente. Já os de cooperativas, ele vem um valor... eles fazem uma planilha de cálculo, levando em consideração a sinistralidade do plano de saúde. E você, na verdade, não vai saber. Eles te dão um valor, um cálculo, e põem um reajuste, 30%, 40%. Você não sabe, 25%. Então, é muito maior do que o da ANS. Então, às vezes, compensa você fazer... pagar lá, ir lá consultar o seu advogado, consultar o especialista, fazer um cálculo para você descobrir aonde que está o aumento, aonde que foi abusivo, qual é o momento que isso ocorreu, porque você vai ter que pegar os seus extratos analíticos e fazer uma análise dele, de preferência pegar os 10 últimos anos. Você não vai ter essa restituição? Não é todo esse período. Mas, pelo menos, você vai ter uma base para você calcular esses valores e chegar no resultado e falar assim, olha, realmente está abusivo. Tá. Mas você vai ter que fazer cálculo. Não tem como fazer, isso aqui está abusivo. Por exemplo, você teve um aumento de 50%, principalmente dos 59 anos, que é a última faixa etária de reajuste, ele vem 170%, 150% de reajuste. É um valor alto? Muito. Duplica, triplica, às vezes, o valor do plano de saúde da pessoa. Sim. Né? Então, isso acaba ficando oneroso. Então, compensa assim, você fazer um cálculo e analisar isso e pedir as informações para o plano de saúde. Tá. Para saber o porquê desse aumento, como que foi calculado isso, pegar essas informações para você poder ter uma base para fazer uma revisão de plano de saúde, por exemplo. Entendi. É bastante complexo isso, né? Não existe um portal assim onde você olha e fala assim, o reajuste desse ano é tal, é tanto. Não existe, né? Só o individual e o familiar, que é o que vai vir da ANS. Aí você entra no site da ANS e lá tem. Esse ano tem que estar no máximo de aumento essa X. Porcentagem Exato. Aqui. Já é uma ótima informação. Sim. Então, você que tem plano de saúde aí, que quer saber quanto será o reajuste desse ano, por exemplo, do seu plano de saúde, entra no portal da ANS, no site, e lá vai ter a porcentagem que você vai pagar a mais para um braço do SUS. Olha que beleza. Maravilha. Vou interromper vocês, E aí, inclusive. Yasmin? Isso, diga lá. Vamos lá. Eu quero falar uma boa tarde especificamente para o Tiago, que eu acredito que seja amigo seu, Tiago Orange. Lingo! Boa tarde. Exatamente. A Margarete, que está acompanhando a gente também. E o Rodrigo, que eu acredito que seja a primeira vez que esteja assistindo a gente no programa. Mas, enfim... Tenho 2 dúvidas. Uma dúvida é minha e uma dúvida é da Sandra. A Sandra, ela pergunta... Doutora Fabiana, boa tarde. Uma dúvida, por que o exame de sangue que fazem para o Covid pode dar falso positivo e o que faz com aquele cotonete que incomoda é o exame mais exato? Qual que é a diferença entre os dois? Essa é a pergunta da Sandra Regina. Então, Sandra, essa parte técnica médica, eu confesso para você que eu não sei te responder. Mas eu acredito que, assim, eles falam para você que é um teste que vai ser mais objetivo se você está com Covid hoje.
E o outro, ele vai falar se você já teve, se você não teve, se você teve contato ou não teve contato. É mais subjetivo. Então, a briga judicial que está tendo nesse momento é justamente com relação a isso. Olha, esse exame, o PCR, ele tem uma porcentagem maior de identificação e veracidade, vamos dizer assim. Agora, o outro não tem tanta... não é 100% de garantia ou 90%, enfim. Então, é essa discussão médica com relação aos exames, tanto o PCR, o IgG, IgA, enfim, esses exames, porque eles não têm uma certeza. Eles falam assim, isso aí só está onerando o plano de saúde, né, porque o exame é caro, todos eles, na verdade, são caros. Então, estava escutando uma entrevista ontem, e uma doutora estava falando, ela falou assim, gente, isso aqui vai aumentar não sei quantos milhões para o plano de saúde, 4 bilhões, enfim. É um valor muito, muito alto por conta de um exame. Então, por isso que está essa discussão, e eles vão brigar muito por conta disso para tentar restringir o máximo que puder, porque a hora que vier o reajuste para nós, que a gente falou agora, vai vir exorbitante, porque vai vir vem esse cálculo da sinistralidade bem embutida. Entendeu? Então, assim, mas a gente quer fazer o exame. Tudo bem, mas você tem que pensar que ali na frente tem uma consequência. Tem um retorno, né? Tem o retorno. Então, precisa ter cuidado com isso. Então, assim, a hora que tiver tudo mais acertado, graças assim, ao meu bom Deus, as vacinas estão caminhando. Logo, elas vão estar podendo ser produzidas em massa. Vai demorar um pouquinho? Vai. A gente sabe que até todo mundo tomar essa vacina vai demorar um pouquinho, pelo menos um ano. Mas elas já estão aí. Elas já são testadas em humanos. Então, não é o teste do exame do palitinho ou de sangue que vai fazer a diferença nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com relação a isso. O plano de saúde tem que cobrir o exame? Tem. O PCR, que o médico solicitar. Isso já está determinado. Agora, os outros estão nessa briga e vamos aguardar ver o que o judiciário vai resolver com relação a isso. Mas, na parte médica, eu não sei adentrar nesse evento. Ótimo. Mais dúvidas, Yasmin? Eu tenho uma dúvida, voltando um pouco sobre a questão de quanto mais velho você vai ficando, mais cara vai ficando o plano de saúde. Isso é uma coisa que é possível mudar no futuro? Porque quanto mais tempo passa, mais o Brasil, vai ficando um país com pessoas mais idosas. Por isso que eles limitaram aos 59 anos o último reajuste. Acaba com 59. Com 59. E aí você tem um reajuste anual, você já não tem mais de faixa etária. Então, antigamente você tinha reajuste de faixa etária até 70, 71, 72, você tinha essa possibilidade. Com a mudança da legislação, eles foram enquadrando, né, a lei do plano de saúde, eles foram enquadrando os contratos e colocando faixa etária, mas até os 59. Entendi. Pensei que subia de uma forma de triplicar. Por isso que um reajuste grande, quando você faz 59 anos, ele pode chegar a 170%, 200%. Quer dizer, é um valor muito alto. Mas aí é aquele jeitinho, né? Bom, eu não posso fazer mais reajuste até os 72, 80 anos, mas quando chegar nos 59, eu faço 200%, né? Ou seja, isso quer dizer o quê? Ele já dividiu, já fez esse cálculo dentro de todas essas faixas etárias e faz a cobrança de uma única vez, Yasmin. Fica tranquila que você vai ter que pagar muito mais e já está chegando, né? Nos 25 anos, foi o que eu disse. Meu Deus. Você vai ver que a idade vai subindo, você vai verificando que a porcentagem do reajuste é maior, né? A 59 ele extrapola. Muito obrigada, doutor. Pergunta para você aqui, no sentido dos procedimentos eletivos, né? Como que ficaram? Primeiro explica o que são esses procedimentos. É o que a gente estava conversando do pessoal que faz a consulta normal. Os eletivos, você faz a consulta ou o tratamento eletivo, você precisa de uma cirurgia eletiva, uma cirurgia que não é urgente, mas que você quer realizar, esses são os procedimentos eletivos. Ok, tá. Então, eles... vida que segue no plano de saúde e vida que segue dentro dos seus tratamentos. As cirurgias em si, eles seguraram, né? As eletivas por conta de UTI, espaço, enfim, todas essas... Agora, eles estão começando a fazer aquelas cirurgias que mais importantes, vamos dizer assim, né? Mas o que dá para empurrar, eles vão empurrar ainda. Tá, eles ainda vão segurar um pouquinho mais. Ok, perfeito. E a gente estava falando da teleconsulta, né?
Como é que fica a questão das receitas e das prescrições médicas? O médico pode fazer, assim, a gente está conversando, bom, eu acho que você está com virose. Olha aqui, esse medicamento que você tem que tomar. Vou enviar por e-mail ou tiro uma foto no WhatsApp e envio para você e seja feliz. É assim, doutora, que funciona? Não pode. Pelo amor de Deus. No começo, o que a gente estava orientando, né? Doutor, tenha um motoboy, faça o período da manhã das suas consultas, junte as receitas e faça o envelope lacrado, porque isso é sigiloso, e faça a entrega desse documento. Ou a pessoa vai até o consultório e retira. Passa ali e retira muito rapidamente para não ter que entrar, aquela coisa toda. Você já fez a consulta, é só retirar a receita. Agora, eles já têm o CPF eletrônico. Os planos de saúde começaram a fazer contratos com farmácias, do qual o médico envia a receita direto para a farmácia. Ah, bacana. Mas com assinatura eletrônica. Então, já tem alguns programas que foram criados durante a pandemia para facilitar essa abordagem, né? Porque o documento é seu. Ele é seu do paciente, ele é sigiloso seu. Então, precisa ter o maior cuidado. Então, o médico, para não ter responsabilização com relação a isso, precisa ter cuidado com o que vai fazer com a receita do paciente. Né? Então, assim, a prescrição... E também fica aquela questão, né? Ah, eu vou fazer um convênio com a farmácia tal, e aí eu sou obrigada a comprar somente naquela farmácia. O plano de saúde, ele faz convênio com algumas empresas, né, de assinatura eletrônica, vamos dizer assim. Tá. E essa farmácia tem convênio com essa empresa também. Fala assim, olha, nós já estamos ligados pela empresa X. Se você quiser fazer a sua compra aqui na farmácia, você pode passar aqui com a sua receita eletrônica que nós vamos te atender. Porque ele tem como consultar a veracidade da receita. Entendi. Então, você tem que ter... Hoje, o CFM já está fazendo uma carteirinha eletrônica, uma carteirinha CPF digital, né? O CPF eletrônico, igual o advogado tem, né? Nós temos também o CPF digital que nós utilizamos para assinar as petições. Então, o médico vai assinar a receita da mesma forma. Então, quando ele imprimir, o que o farmacêutico vai fazer? Vai fazer o reconhecimento da assinatura digital dele pelo sistema. Perfeito. Então, não tem aquela assinatura de caneta, mas tem a assinatura digital. Perfeito, e é uma grande saída. QR Code também, acho que eu vejo uma saída nesse sentido, né? Então, tem a telemedicina lá, coloca o QR Code, põe o seu celular, já vem a receita aqui assim, você já leva para o... Chique, né? Ó, gostou? Esse é aquariano, né, minha querida? Revolucionário. Já pensa lá na frente. Upload, uma série sensacional que vocês podem assistir, que vale muito a pena. Por enquanto, nós vamos no CPF eletrônico. Ou no motoboy entregando ou a pessoa retirando a receita. Nós já comentamos sobre algo nesse sentido, mas é interessante enfatizar sobre a negatividade, sobre a inadimplência do seu plano de saúde. Ele pode, então, mesmo nesse período que estamos vivendo de pandemia, ele pode negativar o seu nome? Então, é que nesse período, excepcionalmente, o que o pessoal, vamos dizer assim, a ANS... né, o pessoal do governo pediu, olha, não cancele o plano de saúde, olha, não negative o nome do cliente, aguarde, tente conversar com o seu cliente, mande uma carta, tente fazer uma ligação, descubra o que está acontecendo com ele. Então, para ter esse cuidado. No Rio de Janeiro, teve até uma resolução impedindo os planos de saúde de cancelarem qualquer atendimento, mesmo a pessoa estando inadimplente, mas isso foi no Rio de Janeiro. Certo. Tá? E o pessoal, eu escutei muitos juristas reclamando muito, porque onde já se viu o governo se meter numa relação particular dessa maneira. Então, assim, o pedido é, olha, vamos tentar segurar, vamos tentar prorrogar o pagamento, vamos tentar negociar esse valor, dividir, parcelar, porque todo mundo ficou sem dinheiro, na verdade. Sim. Né? Então, a situação ficou nesse sentido de vamos tentar conversar com a parte, com o cliente, com o segurado, para que você descubra se realmente tem condições de fazer, se ele quer cancelar o plano de saúde dele, para que não fique uma conta ainda maior. Então, assim, o plano de saúde, entre em contato com o seu cliente e verifique o que está acontecendo e tente negociar com ele.
Esse foi o pedido, para não negar tratamento ou atendimento. Estou com Covid, E buscar quero o entrar, acordo, né? E buscar um acordo. Perfeito. Ó. Na realidade, ela complementou a pergunta dela e ela perguntou assim no final, que ela disse que ela é aposentada por invalidez e ela gostaria de saber até quantos anos os filhos delas teriam esse plano de saúde estendido também, mesmo com a aposentadoria por invalidez. Mas o que tem a ver? Os filhos são dependentes, é isso? São dependentes, isso. Até quantos anos? Não, o contrato do plano de saúde é um só. Certo. Ele fez 18, ele tem que trocar de plano de saúde. Mesmo com... Você tem que olhar o seu contrato, porque cada contrato tem uma legislação. Mas mesmo época... com pessoa invalidez, ela vale tanto para pessoa com validez invalidez... é dela ou é do filho? Dela. Então, é dela, não tem nada a ver com o filho. O filho completou maioridade, ele vai ter que seguir o que está no contrato. Ele completou maioridade, ele tem que adquirir outro contrato. Ele vai fazer um plano de saúde só para ele. Meu filho, quando fizer 18, ele vai ter que ter um plano de saúde para ele, eu sou titular. Uhum. O plano é meu, não é dele. Ele só é um agregado. Mesmo que tenha condição de invalidez, isso não dá direito não é entendi. ela, não a criança. Não Se a fosse criança. a criança, você teria ainda que analisar o contrato. Tá. O que você colocou? Pega o seu contrato, Sandra, né? Isso. Sandra, pegue o seu contrato, procure as informações dentro do seu contrato, elas têm que estar lá. Tá? Não vincula a sua aposentadoria por invalidez com o plano de saúde dos seus filhos. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mesmo com essa questão, por exemplo, de ser um plano empresarial, digamos. Não, porque o plano empresarial ele tem outras regras. Aí você vai ter que olhar no contrato também. Por quê? Porque, às vezes, o titular tem direito. Dentro do contrato, pode ser que o filho tenha direito a permanecer mais tempo, que aí são outras regras. É por isso que eu estou falando. Ela tem que olhar dentro do contrato dela qual é o tipo de contrato que ela tem e até quando isso pode ser. Eu tenho clientes que têm de autogestão, é o marido, que seria o titular, a esposa e uma filha com 30 e poucos anos. Ela continua no plano de saúde com os pais. Ela lá está dizendo assim, que quando ela casar, ela perde. Ah, tá. Então, é o contrato. Então, tem que ver o contrato, porque senão eu não consigo falar. Tem várias possibilidades, mas aí você tem que ver o que está dentro do seu contrato. Tá. Então, a informação importante para todos aí e que eu vou me colocar dentro desses 99,9% que estão me assistindo. Onde está o contrato do plano de saúde? Peça para a operadora. Se eu pedir para a operadora, eles têm que me mandar. Tem, lógico. E se ele me manda o que... Tem que ter a minha assinatura lá, é isso? Eles têm que ter o seu contrato. Qual então, é o meu contrato? Qual que é o caminho? Eu mando um e-mail solicitando o contrato, eu ligo, como que funciona isso? Você liga na operadora e pede a cópia do seu contrato. Que show! A partir de amanhã teremos mais de 6.000 pedidos de contratos em todos os planos de saúde. Peço o contrato de vocês. Brincadeiras à parte, mas é muito importante isso. Eu tenho o meu guardado. Tem? Que bom, né? Você é uma grande advogada, tal, porque o meu é de 98, meu plano de saúde, para você ter uma ideia. Não tenho noção onde está esse contrato, não tenho ideia de como fazer isso, mas com certeza amanhã, cuidado, operadora, que estarei pedindo o meu contrato de plano de saúde para saber quais são os meus direitos e quais são os meus deveres. Exatamente. Muito legal essa pergunta, muito legal essa resposta aí e bem importante essa informação. Para finalizar, Denis, eu posso fazer mais uma pergunta? Tem aqui a pergunta da Samantha que eu sinceramente tenho a mesma dúvida. Qual a diferença entre o plano e o seguro de saúde? Então, é que o seguro de saúde, ele fala que ele não fugiu a palavra. Não é contínuo. Não é essa palavra, tá, gente? Eu estou tentando lembrar aqui, mas vou lembrar. Ele não é contínuo. E o plano de saúde, ele seria contínuo. Tá. É essa a diferença entre uma coisa e outra. Tá? Mas, na verdade, ele acaba se confundindo. Se você for olhar bem os seus contratos, é o que eu falo, tá? Olhar o contrato. Às vezes, você está escrito lá no seu contrato, seguro saúde. Aí, quando você vai verificar, ele é um plano de saúde. Isso pela própria operadora vem? É isso o contrato? É porque essa continuidade do plano de saúde,
Gente, me fugiu totalmente a palavra. É porque ele é Mas tem um termo temporário, correto. né? Tem um termo correto. Tá. Então, essa continuidade, esse pagamento mensal que você faz contínuo do seu plano de saúde, que você faz, às vezes, no seguro-saúde, ele dá a característica de plano de saúde. Tá, entendi. É como, por exemplo, você vai fazer uma viagem. Você contrata um seguro de saúde. Ele tem data de começo e de fim. De fim. O plano é o que eu tenho para minha vida inteira. Ele é contínuo. É aquele que eu pago para não Ele usar. é renovável. Renovável. Ah, ok. Ele renova automaticamente. Automaticamente. Tá. Então, às vezes, você tem lá um seguro-saúde, que ele é renovável automaticamente, que, na verdade, ele é um plano de saúde. Entenderam? É isso aí. Interessante isso. Eles têm essa informação na carteira, eles andam com eles. Perfeito. Importante. Essa dica que ela está dando agora, aliás, essa informação, a partir da semana que vem nós teremos o momento Dica da Semana do Papo de Cuidador. E essa é vou te convidar para fazer um breve vídeo de 1 minuto e meio, mais ou menos, trazendo uma dica para nós sobre todas essas questões relacionadas à sua experiência. E é legal você trazer isso, né? Porque, brincadeiras à parte, se você tem algum acidente, todos nós estamos sujeitos, e aí chega o SAMU ou o resgate para poder ajudar, já tem todas as informações ali para eles saberem quais são as condutas, não tem problema lá na frente. E depois eu vou ensinar para vocês terem essas informações aqui no celular. Viu? Que é possível ter Tipo isso sanguíneo, também. pô, tudo no celular. É. Isso mesmo. Doutora, uma pergunta que surgiu aqui em relação, brevemente, por gentileza, em relação à carência. Hoje existe essa questão de carência ainda, eu só posso fazer exame tal depois de 2 meses, internação, isso, aquilo. Como que está funcionando hoje isso? Existe, funciona. Na verdade, assim, você tem carência de 24 horas, você tem carência para parto de 360... Acho que é 360. Se não Acho que é 9 meses, hein, doutora? Os 9 meses. É exatamente os 9 meses. Mas são 360 e alguma coisa. Que dá exatamente o parto. Porque senão todo mundo... tô grávida, vou fazer um plano de saúde. Ele não cobre. Tá. A não ser que seja um caso de emergência, que você vai entrar pelo pronto-socorro e você vai ser socorrido ali e tiver que fazer um parto de emergência. Tá. Aí ele vai te socorrer, ele vai te atender. Mas para parto normal, ele não atende. Então, assim, 24 horas para que você tenha assinatura da documentação, envio, e você comece a ter atendimento pelo plano de saúde. Em urgência e emergência. Pronto-socorro. Depois você vai ter os exames e vai chegar até 2 anos de carência. Aí você entra também naquela parte de troca de plano de saúde. Aí eu quero dar um upgrade, eu quero diminuir o meu plano de saúde, que está muito caro. Você entra em contato com o seu plano de saúde e faça essa negociação diretamente com ele, porque isso não tem na legislação específica. Tá? Aí você tem lá algumas regras. Você só pode fazer isso na data do aniversário do seu contrato. Essa mudança de categoria. Porque eu quero diminuir porque eu estou pagando, não estou conseguindo, mas eu queria manter o plano, eu quero diminuir um pouco. Eu quero aumentar meu plano porque eu quero incluir tal hospital, tal hospital. Você pode comprar a carência. Você pode negociar com o plano de saúde essa compra de carência ou até a doença pré-existente. Tá, essa compra também pode ser feita se eu quiser mudar de credenciamento, de operadora. De operadora. Aí essa operadora ela pode comprar essa carência. Ela abraça, né? Vamos dizer assim, ela abraça a carência que você já cumpriu. Tá. E fala assim, olha, você pode mudar sem ter obrigatoriedade de cumprir nova carência. Porque você já tem lá 6 meses, 1 ano do outro plano. Fora da carência, né? Que você já cumpriu os 2 anos, você já passou, né? 2 anos, 6 meses, 3 anos, você pode passar. Mas aí cada operadora vai funcionar de uma forma. Gostaria que nós tivemos os 30 anos do ECA essa semana, né? Foi. Que bacana. Eu já trabalhei na Fundação Criança em São Bernardo do Campo. Olha que legal. Não sei se todos sabem. Aliás, todos sabem não. Né? Ninguém é obrigado a saber aonde eu trabalhei. Ninguém sabe. Eu estou falando isso para vocês agora. E conta um pouco aí sobre essa questão do direito da criança, do adolescente, né? Então, o ECA, eu falei, eu queria falar desse assunto por quê? Porque lá tem muitas coisas justamente relacionadas à saúde da criança e do adolescente.
ela tem artigos dentro da lei que falam da prevenção da gestação da criança, né, dos cuidados com essa criança. Tem a semana, dia 1º de fevereiro, eles tentam pegar na semana do 1º de fevereiro e fazer essa comemoração com relação a essa conscientização das meninas com a gravidez precoce, para justamente dar instruções de preservativos, cuidados, enfim, todas essas formas de cuidados de prevenção à saúde que essas crianças devem ter. Certo. No estado do Paraná, eles estão tendo começaram essa semana, no dia 13, que foi na segunda-feira, que foi quando completou os 30 anos do ECA. Eles estão fazendo semana todos os dias, até dia... Eu anotei aqui, gente, eu fiz uma colinha. Até dia 31/7. Eles estão fazendo várias palestras, às 10 horas da manhã. Dá uma consultada lá no site deles, na programação. É abre.ai/Sejuf Paraná. Então, lá no site, eles estão fazendo várias palestras. É difícil, né? abre.ai/Sejuf Paraná. E vai ter relacionado à saúde da criança e do adolescente dia 21/7. Eu anotei esse daqui, porque vai até dia 31, tem vários temas que são bem bacanas. Eu achei bem interessante trazer para vocês, porque vai fazer com que a criança tenha mais cuidados. Eu vou até falar da puericultura, que é uma coisa que o pediatra tem que cuidar da criança desde quando ainda está na barriga da mãe. Então, os pediatras têm muito esse cuidado. A Associação Brasileira de Pediatria também chama muita atenção com relação a isso, justamente para que as crianças tenham a oportunidade de ter essas consultas, esses atendimentos, e o pediatra possa ter a ligação com os pais, o vínculo com os pais de melhor forma. Por quê? Porque o pai fala assim, eu não gosto de medicamento, eu prefiro que dê um remédio. Cada um tem um perfil. Uhum. Então, você tem que procurar esse pediatra desde quando você ainda está na barriga da mãe. Né? Por quê? Porque aí você vai conhecer o Faz pediatra. todo o acompanhamento, né? Exatamente. Então, isso tudo vai envolvendo dentro do ECA, do Estatuto da Criança, o direito dela de ter a sua saúde preservada, o acompanhamento das consultas médicas, desde quando nasce até os 19 anos. Então, você começa lá com 3 consultas, até os 30 dias, né? Você vai passar por 3 consultas, até 30 dias da criança. Depois você vai passar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, depois uma vez por mês, depois vai aumentar uma vez a cada 6 meses e uma vez por ano. Perfeito. Até a criança chegar aos 18. Bacana. E isso está totalmente atrelado ao seu plano de saúde. Você tem os direitos de poder ter todas esse tratamento desde o início da sua gestação. Quero dúvidas, eu tenho certeza que tem muitas. Direcione as dúvidas de vocês para a nossa página. Entre em contato com a gente aí no e-mail também, institutoanjosvivos@gmail.com. Deixe a sua dúvida, o seu comentário no YouTube. Já aproveita e curta o nosso canal, também no Facebook, que nós vamos direcionar a doutora Fabiana para poder nos ajudar aí em tudo que a gente precisa. Tá certo? Quero convidar vocês também, a partir da semana que vem, nós teremos um bate-papo sensacional a semana que vem. Não vou dar o spoiler aqui, não. Depois eu vou colocar aí nas nossas redes. Mas vocês vão gostar muito. E eu quero convidar você que queira estar aqui, no lugar da doutora Fabiana. Envie para nós a sua história, envie para nós como você pode ajudar as pessoas, que eu vou fazer o convite e vou fazer o bate-papo com vocês aqui ao vivo para todo mundo. Manda um vídeo da sua história para nós, conversa com a gente aí. Certo, Yasmin? Certíssimo. Quem foi o anjo da tarde de hoje, Yasmin? Tivemos vários, mas doutora Fabiana. Doutora Fabiana. Fabiana. Queremos presenteá-la Obrigada. Com esse anjo que tem o símbolo do nosso trabalho. Um anjo vivo que veio hoje aqui nos ajudar a trazer todas as informações em relação aos nossos planos de saúde, a exames de Covid, a várias coisas que vocês tiveram aí, muitas informações que nós tivemos hoje. Gostaria de também agradecer aí imensamente, como sempre eu falo, meu pai,
minha mãe. Sem vocês eu não estaria aqui. Quero agradecer de coração a minha irmã. Tudo de bom para você, meu grande irmão Evange também. A mãe do meu filho que cuida e muito bem dele. E a você, Marcos Paulo, meu guerreiro, minha lição de vida. Porque, como eu sempre falo, a nossa vida não é fácil, mas você pode torná-la simples. Até a próxima quinta-feira, às 15h, com mais um programa Papo de Cuidador. Tchau! Valeu!